Tem situações que não quebram você de uma vez. Elas vão desgastando aos poucos. Não é algo grande. É a soma de pequenas coisas que, com o tempo, começam a pesar. Mensagens ignoradas, respostas frias, falta de presença, promessas que nunca se concretizam. Nada disso parece suficiente, isoladamente, para ir embora. Mas junto, começa a te afetar. Você percebe, mas tenta relevar. Diz para si mesmo que é fase, que vai melhorar, que talvez esteja exagerando. Só que, enquanto você tenta entender, algo muda por dentro. Você começa a se adaptar a esse tipo de tratamento. A expectativa diminui, o cuidado diminui. E, sem perceber, você também começa a se diminuir. O problema não está apenas no que o outro faz. Está no quanto isso passa a ser tolerado. Porque quando algo se repete e não é questionado, vira padrão. E o padrão passa a parecer normal. É assim que muita gente acaba permanecendo em relações, situações ou ambientes que não fazem bem. Não porque não enxergam, mas porque se acostumaram. Existe uma diferença importante entre paciência e conformismo. Paciência respeita o tempo das coisas. Conformismo aceita o que machuca. E essa linha, muitas vezes, fica confusa. Você começa a justificar comportamentos que, no fundo, já sabe que não são certos. Cria explicações para atitudes que te deixam desconfortável. Tenta equilibrar algo que claramente está desigual. Isso consome energia. Não é só sobre o outro. É sobre o quanto você precisa se ajustar para manter algo funcionando. E, quando manter algo exige que você ignore o que sente, o custo começa a ficar alto demais. Relações saudáveis não dependem de esforço unilateral. Elas não deixam dúvidas constantes. Não criam insegurança o tempo todo. Elas trazem clareza. Você sabe onde está, sabe como é visto, sabe o que pode esperar. Quando isso não existe, a mente tenta preencher as lacunas. E quase sempre, isso gera ansiedade. Você analisa cada detalhe, cada silêncio. Cansa mais ainda quando, no fundo, existe a sensação de que você está fazendo mais do que deveria. Dar atenção não deveria ser um esforço. Demonstrar interesse não deveria ser raro. Estar presente não deveria ser exceção. O básico não precisa ser negociado. Quando o mínimo vira algo incerto, algo já não está equilibrado. E continuar insistindo nisso não resolve. Só prolonga o desgaste. Existe um momento em que é preciso parar de tentar ajustar o outro e começar a olhar para si. Perguntar se aquilo faz sentido, se aquilo traz paz ou só mantém um ciclo. Porque insistir em algo que não evolui não é persistência. É apego ao que não funciona. E apego pode confundir muito. Ele faz você lembrar apenas dos momentos bons, ignorar os sinais claros. Acreditar em versões que nunca se concretizam. Mas realidade não é baseada em promessa. É baseada em comportamento. O que a pessoa faz, com frequência, diz muito mais do que qualquer palavra. E quando existe incoerência constante entre o que é dito e o que é feito, isso não é falta de entendimento. É um padrão. Aceitar esse padrão, esperando que ele mude sozinho, só prolonga uma situação que já mostrou como funciona. Por isso, chega um ponto em que a decisão não é mais sobre o outro, é sobre você. Sobre o quanto está disposto a continuar em algo que não entrega o que você precisa. Essa escolha nem sempre é fácil, porque envolve abrir mão do que poderia ser, da expectativa, da ideia construída. Mas também envolve recuperar algo importante, o seu próprio equilíbrio. Sair de um ciclo assim não significa que foi simples. Significa que você entendeu que permanecer custaria mais caro. E esse tipo de consciência muda tudo. Porque quando você reconhece o próprio valor, o critério muda. Você não se impressiona mais com o mínimo. Não se prende a pequenas demonstrações que aparecem de forma inconsistente. Você passa a observar constância, presença real, interesse claro, reciprocidade. Sem isso, não faz sentido continuar. Isso não tem a ver com orgulho. Tem a ver com maturidade. Entender que nem tudo que você quer merece espaço na sua vida. E que nem toda ausência precisa ser preenchida. Às vezes, o melhor que você pode fazer é não insistir. Não porque não se importa, mas porque se respeita. E esse respeito começa quando você decide não continuar em algo que te desgasta. Não precisa de conflito. Não precisa de explicações longas. Só precisa de clareza. Clareza para perceber. Clareza para aceitar. E clareza para agir. Porque permanecer em algo que te diminui, com o tempo, afeta tudo. Afeta sua confiança, sua forma de se ver,
sua forma de se posicionar. E isso vai além de qualquer relação. Por outro lado, quando você escolhe sair desse padrão, mesmo que seja desconfortável no início, existe um ganho importante. Você volta para si, volta a confiar no que sente, volta a estabelecer limites, volta a entender o que faz sentido manter. Isso não significa que tudo fica fácil, mas fica mais verdadeiro. E, com o tempo, isso se reflete em tudo que você aceita na sua vida. Você começa a reconhecer rapidamente o que não está alinhado. E não perde mais tempo tentando consertar o que não depende de você. Porque no final, não é sobre mudar o outro. É sobre não permanecer onde não existe equilíbrio. E quando isso fica claro, muitas decisões deixam de ser difíceis e passam a ser necessárias. É assim que o ciclo muda. Não com insistência, mas com consciência. E tem mais uma coisa que você precisa entender. Muitas vezes, você não aceita pouco porque quer. Você aceita pouco porque se acostumou. Se acostumou com respostas vazias, com atenção pela metade, com promessas que nunca se cumprem, com pessoas que aparecem só quando é conveniente. E aos poucos, isso começa a parecer normal. Mas não é. O problema é que o cérebro gosta do que é familiar, mesmo quando não é saudável. É por isso que você permanece em situações que já te machucaram antes. Não é falta de força. É padrão. E padrão só muda com consciência. Porque enquanto você não percebe o que está aceitando, você continua repetindo. Existe um momento muito importante nessa mudança. É quando você começa a se incomodar com o que antes você tolerava. Aquilo que você ignorava começa a pesar. Aquilo que você justificava começa a fazer menos sentido. Aquilo que você aceitava começa a incomodar de verdade. Esse é o começo da sua mudança. E muita gente erra justamente aqui, porque ao invés de respeitar esse incômodo, tenta silenciar de novo. Tenta se convencer de que não é nada, de que está exagerando, de que não é tão ruim assim. Mas é. Se te tira a paz, já é demais. Outra coisa que precisa ficar clara. Quem está acostumado a te oferecer pouco, vai estranhar quando você começar a exigir mais. Vai dizer que você mudou. Vai dizer que você está difícil. Vai dizer que você está exagerando. Mas, na verdade, você só parou de aceitar menos do que merece. E isso incomoda quem se beneficiava da sua falta de limite. Colocar limite não é confortável. Você vai se sentir estranho no começo. Vai dar vontade de voltar atrás. Vai bater dúvida. Mas isso não significa que você está errado. Significa que você está fazendo algo novo. E tudo que é novo, no começo, parece desconfortável. Tem gente que não vai acompanhar essa nova versão sua. E isso também faz parte. Nem todo mundo que entrou na sua vida merece permanecer nela. Algumas pessoas só estavam ali porque você aceitava pouco. Quando você muda, elas não se encaixam mais. E tudo bem. Perder o que te diminui nunca é perda de verdade. Agora presta atenção nisso. Você não precisa provar o seu valor para ninguém. Quem precisa ser convencido do seu valor já não te valoriza de verdade. Valor não se negocia. Valor se reconhece. E quando não é reconhecido, você se retira. Sem brigar, sem implorar, sem insistir. Existe uma diferença muito grande entre insistir e se desrespeitar. Insistir em algo saudável é persistência. Insistir em algo que te machuca é falta de limite. E você precisa aprender a reconhecer isso. Nem tudo vale a sua energia. Nem tudo merece a sua presença. Nem tudo precisa de uma segunda chance. Você merece reciprocidade. Merece presença. Merece respeito. Merece alguém que te escolha sem dúvida. E não alguém que te mantém por perto só quando convém. E talvez a parte mais difícil de aceitar seja essa. Às vezes o que você quer, não quer você. E continuar ali não muda isso. Só prolonga o desgaste. Escolher sair também é um ato de amor próprio. Mesmo quando dói. Mesmo quando você ainda gosta. Mesmo quando parte de você quer ficar. Porque amor próprio não é sobre sentir. É sobre escolher o que te faz bem. E no final, tudo se resume a uma decisão. Continuar aceitando pouco. Ou começar a se posicionar de verdade. Não existe meio termo. E a partir do momento que você decide mudar, tudo muda. E se essa mensagem fez sentido para você, não esquece de seguir e curtir para não perder as próximas inspirações.